Olá! Você sabia que existem formas mais baratas e sustentáveis de produzir energia na sua propriedade rural? E olha só, além de economizar, você também vai reduzir a emissão de gases que são prejudiciais ao meio ambiente. É verdade. Está começando agora o programa Ganhando o Futuro. Eu sou a Luciane Yuri e estou substituindo o Gustavo Bucchi, que está de folga. E hoje nós vamos falar sobre biogás e biometano. E para isso eu trouxe um convidado super especial. Ele é presidente da ABREM, da Associação Brasileira de Energia de Resíduos. É o Yuri Schmidt. Yuri, seja muito bem-vindo. Obrigado, satisfação estar aqui. Yuri, para a gente começar, qual que é a diferença do biogás e do biometano? Então, o biogás, ele é o gás que é gerado a partir da decomposição anaeróbica dos resíduos da agropecuária, principalmente, que é onde está 92% do nosso potencial de biogás teórico para o futuro, né? Então, esse biogás é produzido nesse processo e 40% da composição do biogás é CO2 e 60% em média é metano, que a gente chama de biometano, né? E o metano, ele é produzido a partir do biogás num processo de purificação, onde você utiliza membranas, PSA ou lavagem para separar, ou criogenia, né? Para poder separar esse gás renovável, que substitui o gás natural. Então, se a gente tem um caminhão, um carro, uma indústria que usa gás natural, você pode substituir pelo biometano. Então, falando da diferença do biogás e do biometano, como elas podem ser aplicadas na agropecuária? Então, o biogás, dependendo da propriedade rural, se ela for menor e a pessoa tem uma necessidade de gerar energia elétrica, ele pode simplesmente queimar o biogás sem precisar purificar. Então é mais barato esse processo. Agora a gente tem subsídio na conta de energia elétrica, então às vezes não tem interesse. Mas, por exemplo, se a propriedade tem uma geração de energia solar, vamos dar um exemplo, o sol vai ter 6 horas por dia em média. As outras 18 horas ele precisa de energia e não tem sol. Então ele pode ter uma geração híbrida, utilizando a mesma linha de transmissão e distribuição, ele faz a geração do biogás no outro horário. Como é que ele faz isso? Através de um gasômetro, né? O gasômetro, você reserva o biogás até 24 horas. Então, durante as 6 horas que você tem energia solar, ele está guardando esse biogás no gasômetro. Depois, nas outras 18 horas, ele vai despachar de forma complementar a geração de energia elétrica. Então, ele consegue ter uma geração perene, às 24 horas por dia, através desse modelo de geração híbrida, que a gente chama hoje, já é regulamentado pela ANEEL, ou seja, já é um modelo amplamente utilizado no mundo todo, mas que no Brasil falta conscientização e realmente informação para que isso possa ser utilizado, né? E para quem quer usar dessa maneira, de maneira híbrida, o que esse produtor tem que fazer? Então, procurar um consultor, um especialista em geração de energia elétrica que conheça as normativas da ANEEL, e um investidor e um fabricante para poder montar a sua usina e poder fazer a complementariedade com a energia solar através do biogás. Mas a gente não está falando que isso serve apenas para os grandes produtores, para as grandes indústrias. O pequeno e o médio também tem acesso. Exatamente, o pequeno e o médio também tem acesso e vou te dizer, o maior potencial está nesses produtores no Brasil. Falta assim conhecimento, falta eles conhecerem, saberem dessa oportunidade e investirem nessa geração de energia elétrica híbrida, né? E tem também o biometano, que ele pode ser utilizado na propriedade, né, com tratores, com caminhões, substituindo o diesel, né? Então você também pode utilizar esse gás renovável, que é o biometano, para o autoconsumo. E por que é tão importante a gente trabalhar a reduzir esses gases do metano? Então, os gases de efeito estufa, hoje é um problema global. Uma hora chove muito, uma hora faz seca, chove pouco. No Rio Grande do Sul a gente teve enchentes e depois teve seca. E antes teve seca também. Então, essas secas que antigamente eram sazonais, eram conhecidas, elas já são desconhecidas. A gente não sabe o que vai vir no ano que vem. Então, o produtor rural está sofrendo no bolso, né? Então, assim, nada mais justo do que eles entenderem que existe solução para isso. E a geração de energia elétrica ou produção do biometano vai descarbonizar de 11 a 15 vezes mais do que as outras renováveis, usinas de geração renovável. Ou seja, é um processo muito grande. Hoje, 90% dos gases de efeito estufa eles são provenientes dos resíduos urbanos da agropecuária. E a da agropecuária é mais ou menos 60% e urbanos é 30%. Embora o inventário no Brasil diga que é só 12% os aterros. Só que os aterros estão gerando 3 vezes mais metano do que está no inventário. Lixo a gente pode
tem solução para isso. Agora, da agropecuária, não tem. Então, eu acho que a gente deveria focar também, abrindo parênteses, soluções para reduzir os gases de efeito estufa no resíduo urbano, para que a agropecuária tenha mais espaço e menos pressão internacional por conta da geração de metano. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais contigo sobre os gases do efeito estufa, mas antes a gente tem um recadinho para você, produtor rural, uma ajudinha para você aumentar a sua produtividade no campo. São as nossas férias premiadas. Oi, meu amigo produtor! Eu tô aqui hoje direto do campo de inovações da Agrus, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo, tá? Pra gente falar da nossa família felina, tô extremamente bem acompanhado aqui, o Richardson. É engenheiro agrícola da Bioagrus e ele vai explicar pra gente um pouco mais dessa família felina que está fazendo tanto sucesso, tá? Esses produtos que você vai usar aí para garantir uma produção cada vez maior na sua propriedade rural, meu amigo. Produtos que você só encontra na nossa central aqui, tá? Entra no site que está aparecendo na tela para você poder fazer a sua compra. A gente vai sortear também um cupom de desconto aqui para você ter 20% hoje para comprar qualquer um dos integrantes da nossa família felina. Richardson, bora lá que eu adoro aquela explicação que você dá aí, como se fosse gente. Me explica para que é que servem cada um dos integrantes da família felina aqui. Sim, Gil. É muito fácil. É como você mesmo disse, né? É como se fosse uma pessoa. Então, imagina uma criança recém-nascida, você entra com o leão, que é a parte que a planta começa a se estabilizar, como se fosse uma criança. É a papinha, é o leite materno que precisa da fonte para começar a crescer. Depois você entra com o lince. O segundo. O segundo é o lince, que seria já a introdução dos alimentos, sem ser papinha, sem ser muito leite. Depois vem o guepardo, que seria a parte da adolescência, que precisa de muita energia, é a hora que você vai estar entrando com o guepardo. Na planta seria um pré-florada, durante a florada e o pós-florada. E depois você entra com onça e o tigre, que é a explosão. Já é a idade adulta. Já é como se fosse a idade adulta. Que é pré-colheita. Isso, só que nada impede de você estar usando o onço, o tigre, nas outras fases. Então, vai depender de cada cultura, de cada solo, de cada clima. Então, nada engessado. Então, essa linha foi pensada para você conseguir usar todos os produtos em todas as fases. Isso é muito legal. E agora eu vou fazer o seguinte, tem um vídeo que a gente preparou, onde eu vou explicar para você quais são os nutrientes que cada um dos integrantes da nossa família felina tem. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Rodando a bingueira! Atenção, cupom de desconto de hoje para você adquirir a família felina na nossa plataforma exclusiva. Saiu o número 3. Número 3, na bancada aqui 3 é o guepardo, então o cupom de desconto é guepardo20. Entra lá, você pode comprar qualquer quantidade, a gente entrega no Brasil inteiro e na hora que estiver fechando o seu carrinho de compras lá, você vai botar o cupom de desconto guepardo20, vai ter 20% de desconto na linha completa, vale muito a pena, tá? Aproveita essa dica, você que está curtindo aí o canal Rural, você que está com a gente aqui no nosso Ganhando Futuro, já já a gente volta lá de dentro, né, Lá Richard? de dentro. Daqui a pouquinho a gente vai explicar na prática como é que o guepardo vai ajudar você nessas etapas de produção para garantir aí que você fature muito, meu amigo produtor. Estamos de volta com Ganhando Futuro, continuando essa conversa sobre biogás, sobre biometano, com Yuri, que é presidente da ABREM. Yuri, no bloco anterior a gente estava falando sobre os gases, os males, né, dos gases do efeito estufa, e você falou sobre as quebras de safra, como isso impactou no bolso
do produtor rural, e isso acaba impactando não só no meio ambiente, mas também no bolso do consumidor, porque se o produtor não produz bem, a safra quebra, né? Aí a gente vai ter menos produtos no mercado e aí a gente vê aí até nas prateleiras do mercado os produtos aí com uma alta, né? E difícil para o consumidor também. Então é toda uma cadeia que acaba mexendo com tudo, né? Exatamente. E o Brasil celebrou um compromisso, chamado Compromisso Global do Metano, que é reduzir 30% do metano até 2030. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar de criar gado? Vai deixar de plantar porco, suíno? Não, negativo. A gente precisa tirar o metano aonde é possível. Então a gente vai tirar dos estercos animais, da biomassa, que está aí em matéria de frutificação no meio ambiente, e também dos aterros sanitários. Então, trabalhando nessas 3 agendas, a gente consegue atingir a neutralidade aí dos 30% até 2030. Então, o Brasil precisa trabalhar, precisa atender esses compromissos globais. Então, o metano também é um gás tóxico quando é emitido em grandes quantidades e larga escala. Isso precisa ser tratado. Então, o biogás e o biometano, ele contribui sensivelmente para essa agenda. Então, o produtor rural, ele pode contribuir, então, para a geração de energia limpa, né? Exatamente. Ele vai gerar energia limpa, renovável, trabalhar a agenda de descarbonização e, como a gente sabe, foi aprovada no passado o mercado regulado de carbono. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter já totalmente regulamentado os créditos de carbono, que o produtor vai poder receber não apenas por aquela reserva legal que ele protege, mas ele vai também poder receber crédito de carbono o biogás e o biometano. E olha que vai ser em valores bem consideráveis. Hoje, se você olhar, 25% dos gases de efeito de estufa são metano. E desse metano, 90% está na agropecuária. A gente ouve falar muito hoje do termo bio, né? Bio. Tudo que é sustentável, eles colocam a palavra bio, e aí hoje é muito discutido sustentabilidade, sobre ecologia, sobre meio ambiente. A discussão a gente vê que está ampliando. Mas tem sido colocado em prática, Yuri? Olha, tem sido sim. O Brasil hoje está vivendo um grande líder da transição energética global, quando a gente está falando de biogás e biometano. Então, o metano hoje, ele é um gás de efeito estufa que tem uma vantagem, ele é de curta duração. Então, se a gente consegue fazer uma agenda climática focada no metano, isso vai ter uma descarbonização muito efetiva nos próximos anos, nos próximos 10 anos, onde ele vai desaparecer da atmosfera. Já o CO2 demora até 50 anos. Então, se a gente está falando da meta de 2050 para conter o aquecimento global e proteger o produtor rural, nós precisamos prestar atenção no metano. E para essa agenda de 2050, a gente tem aí uma cartilha para as indústrias, né, para as grandes propriedades. E para o pequeno, o que ele pode fazer no dia a dia dele até para colaborar com isso? Então, o pequeno produtor, ele tem toda a prerrogativa, toda a condição, né, de implementar um pequeno biodigestor. Ele pode fazer isso, ele pode também se juntar com outras cooperativas e ter escala para fazer empreendimentos maiores, como a H2A, por exemplo, que é uma empresa que está fazendo várias usinas no Brasil com suinocultura, através de vários contratos com diversos geradores desse resíduo, e isso dá escala e possibilidade até de financiamento. A gente tem as empresas de gás também comprando esse gás a longo prazo, como a Compagás, que comprou 10 anos de biometano da H2A. Então, são processos que dão lastro para o financiamento desses empreendimentos. Tá certo, Yuri. Então, a gente já volta com mais um pouquinho dessa conversa, mas antes vamos saber das nossas férias premiadas. Estou de volta aqui no Campo de Inovações da Bioagros em Paulínia, com o Richardson, que é engenheiro agrônomo da Bioagros. Agora há pouco a gente fez o sorteio do Guepardo, tá? O cupom de desconto hoje para você ter 20% nas suas compras na nossa plataforma que está aparecendo aqui na compra da família felina é Guepardo 20. E agora a gente vai explicar, o Guepardo é o terceiro integrante da nossa família felina, se a gente considerar a ordem de uso nas culturas, né? Quando a planta já está enraizada, já está quase prestes a produzir, né, Richardson? É isso aí. O Guepardo, ele entra nessa fase. Então é a fase de pré-florada, que seria mais ou menos isso aqui, Gil. Tá quase para soltar a flor. Aparece uma ou outra só, né? Aí depois, durante a florada e o pós-florada, quando a flor já fez o papel dela e já está pronto para produzir. Você me disse que é mais ou menos que uma comida para o adolescente, né? Isso. Que é aquele que precisa de energia. Que precisa de energia. Isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer que solte as flores e segurem as flores. A planta não vai conseguir abortar tanta flor, ela consegue segurar e com isso aumenta a produtividade. Ah, ou seja, por exemplo, no caso do plantio de flores,
Se aquela planta ali ia dar 4 flores e normalmente a pessoa vai perder aí 3 ou 2, vai segurar as 4. Ele vai fazer com que segure, não as 4, mas pelo menos 3 vai conseguir segurar. Então você consegue aumentar o número de flor e, consequentemente, quando for algum alimento, vai produzir mais. Isso é muito legal também, meu amigo, sempre pensando na sua produtividade, no seu lucro, e é isso que você busca todo ano aí, né, na sua propriedade. Então faz o seguinte, ó, entra em contato agora com o pessoal da Bioagros para você adquirir os produtos nessa plataforma. Se você tiver dúvidas, você pode ligar que a gente tem uma central de atendimento também. A família felina foi criada para isso, né, Richardson? Para ajudar o produtor em todas as etapas. Desde o início até a finalização, a parte de colheita. Tá certo, isso é muito legal. E aqui nesse campo de inovações, né, Gustavo, é importante dizer para quem está vendo a gente, esses produtos são testados de verdade, como você, meu amigo, em todas essas culturas. E a gente vai explicando no dia a dia para você aqui. O Ganhando Futuro está de volta. A gente continua a conversa com o Yuri Schmidt, que é presidente da ABREM. A gente está falando aqui sobre biogás, sobre biometano, sobre sustentabilidade. Então, continuando a conversa, Yuri, eu queria saber um pouquinho sobre as ações, as iniciativas do governo. Existem? Existem várias iniciativas. Cito, por exemplo, o RenovaBio, foi aprovado alguns anos atrás, ele já está em operação há vários anos, com os CBIOS, os créditos de descarbonização. Os CBIOS, eles dão a oportunidade do produtor rural. A partir do ano passado, também foi aprovado que o próprio produtor também pode receber os CBIOS. Então, isso são créditos que são emitidos pelos distribuidores, que têm metas de descarbonização e são creditados aos produtores de biometano, ou seja, não só de biometano, mas de biocombustíveis, de um modo geral. Então, quem é um produtor de biometano pode receber os CBIOS. Quando a gente tem aquele mandato obrigatório para injeção de percentuais de etanol na gasolina, e isso é um programa bem sucedido, deu certo. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de etanol, e também reduz gás de efeito estufa, né, porque é um biocombustível. E cito também o Programa Nacional, né, do Metano Zero. É um projeto de lei que está sendo apresentado, texto base, pela ABREM para o Senado Federal, e a gente espera que ele vá trazer a oportunidade daqueles pequenos produtores que estão em áreas isoladas, onde não tem viabilidade de vender esse biometano, eles podem gerar energia elétrica, e vai ter um certificado de origem do metano zero que vai fazer o abatimento do preço. Então, isso também é um programa de descarbonização que dá lastro para a venda dessa energia elétrica por esses pequenos e médios produtores que vão poder aí ter acesso a essa linha de subsídios, né? Que são instrumentos de mercado, na verdade, não vai encarecer a conta de luz do consumidor final, né? Já que a gente está falando de pequeno e médio produtor, tenho certeza que o produtor rural que está assistindo a gente tem algumas dúvidas. E uma das dúvidas, com certeza, quais são os equipamentos que são necessários para ele começar a produzir biogás ali na propriedade dele? Então, basicamente, tem o biodigestor, né? E tem os motores de geração de energia elétrica, se for essa opção, que faz a queima do biogás, que é o motor CHP. O Brasil fabrica esses equipamentos. O biodigestor ele pode ser de Lagoas, que é menos eficiente, e tem biodigestores CSTR, que são de metais, né, revestidos, pode ser de cimento também, mas os metálicos são os mais eficientes, e faz então a biodigestão através de misturadores. Você tem bombas, você tem compressores para purificação desse biogás, para fazer o biometano, processo de PSA, lavagem ou criogenia, ou membranas, né? São os 4 processos conhecidos que faz a purificação do biogás extraindo o CO2 do metano com 99% de pureza. Então a ANP, a Agência Reguladora, já normatiza tudo isso, essas certificações que são necessárias para ter essa autorização para a produção de biometano. Então, através desses processos tecnológicos, você consegue produzir energia renovável, seja ela elétrica, e serve também para fazer aquecimento ou resfriamento de instalações, esses processos, e também geração do biometano, que é um gás renovável. Ele vai ter uma redução, ele vai ter uma economia na energia, mas para ele fazer todo esse processo, ter esses equipamentos, ele tem que ter um investimento muito alto? Então, se ele fizer a autoprodução de energia elétrica, ele consumir aquela energia, ou vender na geração distribuída, se for um empreendimento menor, ele não paga encargos e tributos, apenas o custo do fio na geração distribuída. Se ele for levar para outro local, mas se ele for consumir ele mesmo, né, ele não paga ele não tem esse custo.
Então tem uma vantagem. Hoje a energia elétrica é um insumo bastante caro. Então ele pode gerar na sua própria propriedade a energia elétrica através do biogás. Bom, Yuri, nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu queria que você desse um recadinho para o nosso telespectador, para o nosso produtor rural que está em casa, sobre exatamente isso, sobre essa energia limpa. Olha, se você tem resíduos da agropecuária, biomassas, ou então esterco suíno de frango, gado confinado, eu recomendo que você vá atrás de empresas que investem em biogás e biometano e faça cotações, procure saber, procure desenvolver um business plan, um plano de negócio para a sua propriedade rural, para que você possa investir. E você pode, inclusive, nem querer investir, você simplesmente se junta numa cooperativa e essa cooperativa que vai fazer todo o trâmite para o investimento no biogás e no biometano. Então, a minha recomendação é que você busque saber mais e empreender no biogás e biometano, porque o sucesso é garantido. Tá aí o recado então do Yuri, presidente da ABRAM. Yuri, muito obrigado pela sua participação. O programa Ganhando Futuro fica por aqui, lembrando que o nosso programa está todos os dias, de segunda a sexta-feira no ar. Obrigada pela companhia e até a próxima.